Boa tarde, pessoal. Vamos lá à explicação de mais uma atividade, tá certo? E nosso conteúdo de hoje é fórmula de resolução de uma equação do segundo grau. Coloquei aqui dois exemplos, tá certo? E a fórmula de resolução da equação do segundo grau é a conhecida fórmula de Bhaskara. Essa fórmula aqui, ó, tá certo? A fórmula de Bhaskara diz o seguinte, que as raízes da equação x, denominei aqui x, é igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Aí você pergunta, quem é a, b e c? Vocês já viram lá, né, que a, b e c são os coeficientes da equação do segundo grau. A é o valor que multiplica x ao quadrado, b é o valor que multiplica x, e c é o termo independente, aquele que aparece sem a letra, né, e sem incógnita. Então, ó, eu faço o seguinte, bem mais fácil para a gente chegar à resolução da equação do segundo grau. Lembrando que uma equação do segundo grau tem no máximo duas raízes reais, tá certo? Ela pode ter duas raízes reais distintas, pode ter duas raízes reais igual, pode ter nenhuma raiz real, tá certo? Então, nenhuma raiz real. Então, primeiro o que é que eu vou fazer? Sempre eu faço o seguinte, ó, determino primeiro o valor de delta, tá certo? Depois é que eu vou determinar as raízes da equação, ou seja, os valores de x, tá certo? Então é o seguinte, a primeira coisa que deve ser feita para se encontrar as raízes de uma equação é determinar o valor de a, b e c da equação. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A é o valor que multiplica x ao quadrado, é o coeficiente de x ao quadrado, então é 1. B é o coeficiente de x, é o valor que está multiplicando x, então é quem? 6, positivo, né? Então 6. E o C é o termo independente, aquele que não aparece a incógnita x, então C é quem? É 8. Então já achei o valor de A, o valor de B e o valor de C. A, o que multiplica x ao quadrado é 1, B, o valor que multiplica x é 6, e C é o termo independente que é 8. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos utilizar primeiro essa fórmula aqui de delta. Sempre primeiro a fórmula de delta. Delta é igual a quem? A b ao quadrado menos 4 AC, tá certo? Ou seja, delta é uma letra grega, tá certo? Só serve para a gente representar aqui mesmo. Delta é igual b, o valor de b ao quadrado, menos o valor menos 4 vezes a vezes c. Observe que esse 4ac, então é 4 multiplicando a multiplicando c, tá certo? Tem muita gente que diz aqui, ó, Bíblia ao quadrado menos 4 anos antes de Cristo, tá certo? Para lembrar a formulazinha. Mas é o seguinte, para determinar o valor de delta, você vai fazer o seguinte, ó. 6 ao quadrado, que é o valor de b, 6 ao quadrado, beleza? 6 ao quadrado, o valor de b ao quadrado, então eu tenho que b é 6, tá? Ficar 6 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a, quem é a? É 1, vezes o valor de c, quem é c? É 8. Então, delta vai ser igual. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então, vai dar igual a 36. Observe o seguinte aqui, ó. 4 está negativo, 1 está positivo, 8 está positivo. Então, eu posso fazer, ó, menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Aqui o resultado vai dar negativo. Aí eu faço 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, delta vai ser igual a 36 menos 32, 4. Então, já tem um valor de delta. Delta é igual a 4. Vou continuar aqui em cima. Agora, vamos determinar os valores de x. Quem é x? X é igual a menos b, a segunda fórmula, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, ou seja, 2 vezes a. Então, vamos dar continuidade. X é igual a menos o valor de b. Quem é b? É 6. Então fica menos 6
mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta a gente determinou aqui, ó. Quanto que vale delta? Delta é 4, certo? Sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A aqui, ó, 1. Então, tenho que x vai ser igual a menos 6, tá certo? Mais ou menos, a raiz quadrada de 4, que é quanto? 2. Sobre 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos calcular, como nós chegamos nesse momento aqui, que acabamos de determinar a raiz quadrada do valor de delta, você vai separar aqui em x' e x². Por quê? A equação de segundo grau tem até duas raízes reais distintas, ou reais iguais, ou não tem nenhuma raiz. Então, como ela tem duas raízes aqui, então a gente vai fazer o seguinte, vou separar em x' e x². X', preste atenção, ó. X', menos 6. Aqui eu tenho mais ou menos, então vou pegar primeiro o valor positivo, ó. Mais 2 dividido por 2. Tá certo? X². No mesmo jeito, ó, menos 6. Agora, de x' não peguei o valor positivo, agora eu vou pegar o valor negativo. Menos 2 sobre 2. O que foi que eu fiz diferente aqui? No caso de x' e x². Olha, observe que eu repeti o menos 6 nos dois. Menos 6. Aqui eu tinha mais ou menos. Então em x' eu coloquei valor positivo, mais 2. E em x² eu coloquei, ó, menos 2. Sempre sobre 2. É só isso que você vai fazer, ó. O valor positivo e o valor negativo da raiz quadrada de delta. Beleza? Então continua do mesmo jeito. A gente vai fazer o seguinte, ó. Menos 6 mais 2 dá quanto? Menos 4. Dividido por quem? Por 2. Menos 4 dividido por 2, eu tenho menos 2. Determinei x'. Agora eu vou determinar quem? X². Menos 6 menos 2, menos 8. Menos 6 menos 2, menos 8. Negativo, negativo, né? Menos 6 menos 8. Um prejuízo de 6, um prejuízo de 2, vai dar um prejuízo de 8, né? Então, menos 8. Dividido por 2. Então, eu vou ter quanto? Menos 4. Determinei as raízes da equação. Quem é x'? Menos 2. Quem é x²? Menos 4. Então, determinei x' e determinei x² na equação. Beleza? Agora vamos para a questão 2. O mesmo processo. Pessoal, é a mesma fórmula, o mesmo processo a ser para encontrar as raízes de qualquer equação de segundo grau, não muda, é o mesmo. Então, primeira coisa, determina o valor de A, B e C, tá certo? Depois, você vai substituir no delta, determinou o valor de delta, aí vai para a fórmula de Bhaskara, que é o valor de x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então vamos primeiro aqui, ó. Quem é o valor de A? O valor de A é 1. É isso? Quem é o valor de B? O valor de B é o que está multiplicando y. Então é quem? Menos 2. Observe que é negativo, ó. Menos 2. E o valor de C é o termo independente. Vocês observam aqui que é o menos 3. Então, A1, B, menos 2, C, menos 3. Aí eu vou determinar delta. Quem é delta? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Não é isso? Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem é B? Ó? Menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Vou colocar em parênteses porque é negativo. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 3. Vou apagar aqui, ó, aqui do lado, para que a gente possa desenvolver a questão aqui mais na frente, tá certo? Então, delta vai ser igual, ó, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Vai dar 4 positivo, porque menos por menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Observe aqui que eu tenho menos 4 vezes 1 vezes menos 3.
Coloquei de parênteses que é negativo. Ó. 4 negativo, 1 positivo, 3 negativo. Menos por mais dá menos, menos por menos dá mais. Vai ficar positivo. Ou posso fazer aqui direto, com positivo, né? Ó, menos por menos, mais. É certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Aí eu faço 4 mais 12, 16. 4 mais 12, 16. Determinei o valor de delta. Quem é delta? Delta é igual a 16. Aí agora eu vou pegar a segunda fórmula de x. Ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá certo? Ó? Que a gente pegou aqui. Ó. Então eu tenho que x vai ser igual a menos o valor de b. Ó, o valor de x é igual a menos o valor de b. Quem é b? É menos 2. Você lembra que aqui eu já tenho um sinal de menos. Aí agora eu vou colocar o valor de b, que é menos 2. Então, menos 2 eu vou colocar aí em parênteses. Tá certo? Porque eu tenho menos da fórmula e o valor de b, que é menos 2. Então, eu vou colocar em parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 16. Sobre 2 vezes o valor de a. Quem é a? É 1. Então, eu vou ter, ó, x igual. Eu vou fazer aqui, ó, o jogo de sinal primeiro. Menos por menos vai ficar positivo. Então vai ficar 2 positivo. Não precisa colocar o sinal quando é positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Aí agora sim, vou determinar x', x2'. Quem é x'? 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 dividido por 2. Valor primeiro positivo. Quem é x2'? 2 menos 4 dividido por 2. O valor negativo. 2 menos 4 dividido por 2. Aí eu vou fazer, ó, 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, x' é 3, x2' é igual a menos 1. Tá certo, pessoal? Vamos aqui a mais 2 exemplos. Tá certo? Então, observe esses exemplos, que eles são exemplos específicos um pouco diferentes. Depois, no próximo conteúdo, a gente vai compreender melhor isso. Na parte de discriminante. Tá certo? Então, aqui é o seguinte. O valor de A é 4, o valor de B menos 12 e o valor de C 9. O valor de A é o que multiplica x ao quadrado, então é 4. O valor de B é o que multiplica x, então é menos 12. E o valor de C é o termo independente, então é 9 positivo. Mais 9, então é 9. Então, vou pegar a primeira fórmula de delta. Delta é igual a quem? A B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Ó? É menos 12. Vou colocar em parênteses porque é negativo. Menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Quem é A? 4. Vezes o valor de C. Quem é C? 9. Então, delta vai ser igual a menos 12 ao quadrado. Menos 12 vezes menos 12. Menos por menos dá mais. 12 vezes 12, 144. É isso? 4 negativo, 4 positivo, 9 positivo. Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Aí eu faço 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, eu vou ter 144. Então, delta é igual a 0. Por quê? 144 menos 144, eu tenho que isso é igual a 0. Então, eu vou pegar a formulazinha de x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E em cima, então, x é igual a menos o valor de b. Quem é b? Menos 12. Então, menos 12. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 0.
sobre 2 vezes o valor de A. Quem é A? 4. Vai ficar 2 vezes 4. Então, x vai ser igual menos por menos, vai dar 12 positivo. Esse menos por menos é mais, então vai ficar 12 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0, sobre 2 vezes 4, que é 8. Tá certo? Aqui eu tenho que x é igual a 12 mais ou menos 0 dividido por 8. Vocês observam que se eu adicionar ou subtrair 0 de 12, eu vou ter o próprio valor, eu vou ter o próprio 12, tá certo? Mas a gente vamos fazer a separação aqui, ó, mesmo assim, ó. X' 12 mais 0 dividido por 8. X2', 12 menos 0 dividido por 8, tá certo? Primeiro a soma, depois a subtração. 12 mais 0 é 12 dividido por 8. 12 dividido por 8 não é uma divisão exata. Eu posso simplificar aqui por 4, tá certo? 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Então ficaria quanto? 3 meios. Posso deixar na forma de fração irredutível, tá certo? Aqui do mesmo jeito, ó. 12 menos 0, 12 sobre 8. Simplificando aqui por 4, eu vou ter 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Eu vou ter o quê? 3 sobre 2. Vocês observem que aqui eu tenho duas raízes. Eu tenho x' e x2'. Só que x' e x2' são o quê? O mesmo valor, tá certo? Depois nós vamos entender, compreender o que é que acontece isso aí. Por que que acontece isso aí, tá certo? Então eu posso dizer que x' é igual a x2', que é igual a 3 meios. Ou seja, tanto x' como x2', as raízes são o quê? Iguais, tá certo? E por último, aqui ó, a questão 4, o valor de A é 5, o valor de B menos 3, o valor de A é o que multiplica x ao quadrado, então é 5, o valor de B é o que multiplica x, então é menos 3, e o valor de C é 1, não é isso? Termo dependente. Primeira formulazinha de delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então delta é igual, quem é B? Menos 3, então menos 3 ao quadrado, entre parênteses porque é negativo, menos 4 vezes o valor de A, que é 5, vezes o valor de C, que é 1. Então delta vai ser igual, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos por menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Então vai dar 9 positivo. 4 negativo, 5 positivo, 1 positivo. Vou fazer menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Multiplicando aqui os fatores. Ó. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 dá 20. Então eu tenho que delta vai ser igual a 9 menos 20. 9 menos 20 dá quanto? Menos 11. Se delta, você chegou aqui e delta deu um valor negativo, você vai dizer aqui que é impossível em R. Impossível em R. Essa raiz, essa equação, ela não tem raízes dentro do conjunto dos números reais. Mas por que, Leonardo? Vamos observar. Ó, eu já disse isso aqui porque eu observei que delta deu negativo. Isso aqui eu já sei. Mas por que delta, quando dá negativo, não tem raiz dentro do conjunto dos números reais? Vocês vão entender agora por quê. Ó. X, na forma, é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Então, x é igual a menos o valor de B. Quem é B? Menos 3. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é menos 11, sobre 2 vezes A. Quem é A? É 5. Então, x seria igual menos por menos, daria 3 positivo, mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de menos 11? Não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais.
Então, a gente tinha empancar isso aqui, ó. Não temos a raiz quadrada de números negativos dentro dos reais. Teríamos dentro do conjunto dos números complexos, que não é o caso, que a gente está trabalhando somente até os conjuntos dos números reais. Não é isso? Então, por isso, que quando eu chegasse aqui e fosse pedir para vocês determinar a raiz quadrada de menos 11, vocês não iriam chegar à resposta. Tá certo? Então, chegou em delta, delta é negativo, você só vai dizer aqui, ó, impossível em R. Ou seja, não é possível dentro do conjunto dos números naturais, não existe em R. Então, você pode colocar dessa maneira, tá certo? Pronto, pessoal. Agora a atividade proposta para essa aula, tá certo? É atividade da página 50, da página 58. Então, observem as questões que vocês vão responder, tá certo? Então, ó, a questão 74. A, uma linha. B, 4 linhas. C, 5 linhas. D, 5 linhas. E, uma linha. F, 5 linhas. Questão 75. A, uma linha. B, 4 linhas. C, 6 linhas. D, uma linha. A letra E não faz, tá certo? Da questão 75. 76. A, 8 linhas. B, 8. C, também 8. E D, 5 linhas. Questão 77, 8 linhas. Da página 58, essa atividade, tá certo? A questão 78 não faz porque a gente ainda não explicou esse próximo conteúdo, beleza? Até a próxima, se Deus quiser.